Boa tarde, gente. Estamos aqui mais um dia, né, nessa luta diária aí do conhecimento. Com muito carinho, a gente vai dar continuidade ao assunto de ortografia, tá bom? A gente vai continuar a falar sobre as convenções da escrita, né, o sistema da nossa língua, falar sobre algumas letras específicas que a gente tem mais problema, né, continuar com essas letras. E, por fim, é o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre parônimos e homônimos, né, que são palavras que todos temos problemas, que são palavras que ou são parecidas com outras, ou o significado é completamente diferente, ou se escreve da mesma forma, se pronuncia diferente, ou tem a mesma pronúncia e a mesma escrita, mas tem significados diferentes, e vai ajudar bastante a gente na redação, quando a gente for escrever, tá bom? Então, continuando, nós tínhamos parado aí a primeira letra de hoje, a gente vai falar sobre o R e o RR. Parece bobo, como eu sempre digo, mas há problemas grandes, né, em relação a isso, porque tem pessoas que ainda confundem, né, essa relação do RR e do R, tá? Então, vamos lá. Lembrando, gente, que é o seguinte, como vocês sabem, como o sistema da gente ele não é perfeito, além disso, existem letras que possuem tons diferentes. O R, por exemplo, ele tem um som mais gutural, como carro, mas ele tem um mais vibrativo, que é carro, carro. Então, esse mexe a língua, né? Então, eu não poderia ter na língua representações iguais para sons tão diferentes, né? Então, é muito simples. Como vocês sabem, no início da palavra e dentro da palavra, tá? Esse som mais forte de carro, rato, ridículo, resto, Rita, Rita, eles têm o mesmo som, só que no começo se escreve com R só e no meio com dois. Tanto que se você escrever assim como está aqui, ó, deixa eu botar aqui a caneta. Se você escrever essa palavra aqui com R só, fica carro, e com dois R fica carro. Então, esse som de r, no meio da palavra tem que ser uma letra só, tem que ser um R só. Então, tem aqui, ó, carro e caro, tá? Para você não confundir. Lembrando que esse som de r, a gente não fala rato, a gente fala rato. Então, esse som de r é sempre dentro da palavra e com R só. Ó, arranha e aranha. Veja se você estiver escrevendo um texto e aí quer escrever aranha e escreve arranha, né? Então, aí você não tem um erro só de ortografia, né? Você tem um problema de semântica, de sentido, né? Você quer falar que é um animal e você fala o ato de arranhar alguém, tá bom? Então, nós temos aqui algumas palavras com um R só, entre vogais, e sempre tem esse som vibrativo. Ó, alterar, aranha, arara, áspero, bateria, cadeira, não é cadeira. Se fosse cadeira, seria dois R's. Camarão, cara, carinho, coleira, coroa, deferido, duro, e aí vai, geladeira, feira, gerar, sempre esse r. Tem algumas pessoas que têm um problema, né, em falar esse som, r, aí tem que treinar bem para que esse som saia de forma perfeita, tá bom? Ora, jacaré, pera, pará, parâmetro, murro, pirata, pirueta, tá certo? Então, lembre-se que um R só, dentro da palavra, tem esse som vibrativo da língua, r, tá bom? Vamos lá. E nós temos aí exemplos com RR entre vogais, tá bom? E esse som de RR entre vogais tem o mesmo som de um R só no começo da palavra, lembra? Rato, um R só no começo. Tem o mesmo som do RR no meio da palavra. Como eu tenho, ó, aborrecer, amarrotar, arranhar, arrasar, barraca, barragem, barreira.
bizarro, cachorro, carruagem, churrasco, cigarra. Então, esse ra, que é o mesmo som do ra no começo da palavra em rato, ou ré, ri, ró, ru, tanto faz, no começo com R só e no meio com 2 R's, tá bom? Decorrer, currículo, desterro, diarreia, encerrar, errado. Vocês estão vendo direitinho, gente, o slide? Tá tendo algum problema? Tá tudo Todo mundo certo. tá vendo o slide direitinho? Esse som de 2R é um som meio de francês, né? Isso, que é um som que chama de rutural. É o mesmo de ha, ha, ha. Esse do francês, que é froh-h, froh-h, é um pouco diferente do francês, mas vem do mesmo lugar. Não tem essa linguazinha mexendo como tem no começo da palavra, tá bom? Encerrar, errado. Então, por mais que a gente esteja falando aqui sobre ortografia, lembrando que isso tem a ver também com fonética, tá? Como se representam os sons. Então, errar essas palavras na prova de redação são erros de ortografia muito sérios, porque você pode errar isso várias vezes na mesma redação, tá? Acabei de descobrir que não consigo falar apenas um R por causa do aparelho. Exatamente. Como eu falei para vocês, o nosso sistema fonador não é só o pulmão e a boca, é o pulmão, a boca, e a boca é formada pelos dentes, tá? Pela língua, certo? Pelos lábios, que tudo coopera para que o som saia correto, tá bom? Ó, incorreto, jarro, macarrão, marreco, marrom, e aí tem uma lista aí vasta, né? Tem muito mais palavras, mas aí para vocês aí enxergarem essa diferença, tá bom? Vamos lá para S. Isso, pelo amor do pai. O S é uma letra complicada. Exatamente. Mas a gente sabe por que é uma letra complicada, né? Porque o som de S, o som S, pode ser por várias letras. Mas aí agora eu vou dar algumas regrinhas para você não ter dúvida se é com S ou com Z, por exemplo. Tá? A primeira regrinha aqui em cima, ó, lembrando que prefixo, se a gente vai trabalhar em morfologia, se viu isso no primeiro ano, é quando se acrescenta algo antes do radical. Por exemplo, fiel é o radical, infiel, esse in é um prefixo. Quando eu digo fiel e crio fidelidade, eu boto o dade no final, é um sufixo. Então, antes prefixo, depois sufixo. Então, quando você acrescenta os sufixos eis e esa, indicando nacionalidade, origem ou título, tá? Então, francês, inglês, certo? E também título, né? Marquês, baronesa, e aí sempre é com S, não é com Z. Também os sufixos ense, oso e osa. Esse ense, esse ense, né? Normalmente é para origem, né? Olindense, recifense, né? E também que formam adjetivos, que vem do circo, cicense. Quem torce pelo Palmeiras, palmeirense. Quem dá muito amor, amoroso, horroroso, tedioso, delicioso, gasoso, cuidadoso, é com S, tá bom? Também vai ser S também quando tiver o sufixo isa, que indica nomes próprios aí e de ocupação feminina, tá? Luísa, poetisa, sacerdotisa. Lembrando que Luísa, como é um nome próprio, você pode encontrar Luísa com Z, porque aí é a escolha da pessoa. Na nossa língua, tanto S quanto Z entre vogais tem som de Z, tá? Mas sem ser nome próprio, é obrigado a ser com S quando terminar com Isa, relacionado a uma ocupação feminina, tá? Poeta, poetisa. Sacerdote, sacerdotisa, tá? Vamos lá. Após ditongo, quando houver som de Z. Então, toda vez que tiver um ditongo e depois tiver um som de Z, aí você coloca S, tá?
Aqui, ó, lousa, ditongo aqui, ó, o ó, lousa, ditongo crescente, decrescente, ausente, coisa, náusea. Então, depois de ditongo, quando tem som de Z, normalmente é com S, tá bom? Em palavras derivadas de verbos que terminam em NDER, como compreender, e NDIR, como confundir, tá? Então, quando você transforma ela em substantivo ou adjetivo, desses verbos é com S. Ó. O verbo compreender, aqui, ó, termina em der, compreensão com S, compreensivo com S. Tá? Suspender, ó, termina em NDR, suspenso, suspensivo. Quando termina em NDIR, como confundir e expandir, expansão e confusão. Então, eu sei que é um pouco chato essas regrinhas, mas com a prática você vai aprendendo. Então, assim, a única forma de aprender alguns usos de algumas letras realmente é praticando, decorando e treinando essa prática, né, fazendo essa prática. Também palavras que vêm de erter e ertir. Inverter, inversão com S. Divertir, diversão com S. Não esquecendo que isso é um erro muito comum quando você vai fazer as derivações dos verbos por e do verbo querer, é com S, não é com C, não é com Z. Ninguém fala eu quis e botar F e botar um Z. É diferente de querer. É diferente de fazer, porque fazer já tem o Z, mas por e querer é com S. Então, ó, eu pus com S, compôs, que é de compor, tanto por quanto seus derivados, tá certo? Compor, repor, impor. Então, eu impus, ele reduz, repusemos, supusemos, quiserem, quisessem, quis. Então, todos os derivados do verbo querer e por é com S e não com Z. E em palavras derivadas de outras palavras que já são com S. Então, se análise é com S, analisar, que é o verbo, vai ser derivado de análise, é com S. Pesquisar, pesquisa, liso, alisar. Tranquilo? Vamos treinar isso aí para aprender direitinho quando escrever o S. Aqui eu coloquei várias palavras que se escrevem com a letra S. Deus me free, né? Palavras com S que tem som de Z. Gente, é o que eu estou falando. Por mais que seja uma aula de gramática, eu acredito muito no fluxo da língua, acredito muito na prática, no vocabulário e no repertório que a gente tem. A gente não aprende, a gente não nasce sabendo todas as palavras, a gente vai adquirindo novas palavras, vai aumentando o nosso repertório, e a forma de aumentar nosso repertório é lendo e escrevendo. Vou falar de novo. Quando a gente escreve as palavras, a gente tem uma memória gráfica na nossa cabeça, o uso também faz com que a gente aprenda aquela palavra e não esqueça mais. Então, se quiser, tem essa tabelinha aí, escreve essa palavra, você mesmo, essa palavra, tenta memorizar ela, tenta fazer essa memória gráfica dessas palavras, tá? E com leitura também. Então, lembrando que o S, né, entre vogais, normalmente tem som de Z. Aqui, ó, acaso, agasalho, análise, asa, mas não significa que toda vez que tiver som de Z entre vogais vai ser com S, mas a maioria sim, tá? Atencioso, aviso, base, besouro, tá vendo? Casado, casamento, corajoso, cortesia, crise, cuidadoso, defesa, desejo, despesa, dose. Então, provavelmente, quando vocês escutam essas palavras, que é com som de Z, e você não conhece a palavra, é difícil saber com S ou com Z, mas uma dica é que se for entre vogais, provavelmente é com S. Tá? Lembrando aqui, ó, duas palavrinhas com H, né, que a gente já trabalhou a letra H. O H no começo da palavra, ele é um H, uma letra etimológica, né, uma letra que representa só a origem da palavra, mas não tem som. Então, hipótese, improviso, isolado, pesquisa, muita gente erra, pesquisa, bota com Z.
raposa, princesa, tá vendo? Surpresa, usuário, vaidoso, vaso, 20º. Então, tem aí uma tabela aí para vocês pesquisarem. Eu indico a vocês também a pesquisarem outras palavras, escreverem, tornar esse hábito de aprender palavras, até porque vocês vão ter que usar muitas palavras na redação de vocês, tá bom? Exceções à regra. Segundo as regras do português, só se apresenta som de Z quando está entre duas vogais. Eu acabei de dizer. Toda vez que o S está entre duas vogais, ele tem som de Z. Mas também tem uma exceção. Também tem outra forma que o S também tem som de Z, tá? É quando o S está entre uma vogal e uma consoante nasalizada de N. Aqui, ó. Intransitivo. Tá vendo aqui, ó? Esse AN, o N nasaliza o O. Transitivo. Então, depois de um som nasal, uma vogal acompanhada de um N, o S também vai ter som de Z. Então, transitivo, transação, ó. Não é trasação, é transação. Transacionar, transacto, transamazônico, transeunte, transição, trânsito e transitório. Então, da regra que a gente pode ter em relação a isso, é que o S vai ter som de Z entre vogais e depois de um som nasal, normalmente de um N, tá bom? SS, vamos lá para SS, todo mundo entende, é a mesma coisa do R. O R no começo da palavra tem o mesmo som do RR no meio. A mesma coisa é o SS, tá? O S no começo, sapo, no meio, o SS, assado. Certo? Então, tem algumas outras regrinhas de dúvida que a gente tem com SS, que são, não é só essa questão fonética, mas dependendo de que palavra ela foi derivada. Vamos ver aí o SS. Palavras derivadas de verbos que terminam em ceder. Ó, exceder, excesso, excessivo. Então, essa palavra excesso aqui, eu tenho certeza que muita gente tem dúvida quando vai escrever. Mas aí a regra é quando vem de verbo terminado em ceder. Tá? Retroceder, retrocesso. Certo? Cadê? Ó, interceder, intercessão. Aceder, acesso. Então, quando vier de palavra derivada de ceder, é com SS. Também com palavras terminadas em imir. Imprimir. Lembrando, gente, você pode sempre criar uma regra na sua cabeça, não precisa decorar. Você pega uma palavra como base, exceder, excesso. Então, CD, todos que terminar em CD vai ser com SS. Imprimir, todos que terminar em imprimir, te lembra de que palavra? Imprimir, impressão. Se imprimir é impressão, com 2S, então, deprimir é depressão, com 2S. Então, você vai criando uma regularidade também para você. Terminados em agredir, agressão, agressiva, agressor. Progredir, progresso, progressista. Só é você fazer uma relação. Se você está com dúvida se uma palavra vai seguir essa mesma regra, você pergunta, poxa, agressão é com 2S, aí você vai, o verbo é agredir. Se progredir é progresso com 2S, então agredir é agressão com 2S, tá certo? E palavras derivadas também de meter. Prometer, promessa, comprometer, compromisso, compromissado. Em sufixos de superlativo sintético. Então, toda vez que você fala, o que é um superlativo? É quando você coloca o adjetivo num grau maior, né, de superioridade. Então, lindo, lindíssimo. Alto, altíssimo. Então, é sempre com 2S. Até porque se você botar com S só, ficaria lindíssimo, altíssimo, tá certo? E também todos os verbos que estiver na desinência do pretérito imperfeito, que é o tempo do pernambucano, né?
tu fizesse, tu andasse, comesse. Então, é o nosso tempo verbal, né? Na nossa variedade aqui, a gente usa muito. Então, estudasse, anotasse, fizesse, escutasse, analisasse, falasse, 2 S, tá bom? Aí tem aí várias palavras com SS para a gente dar uma olhada. Vendo? Acessível, agressivo, assim, assinar, espesso. Né? Então, vocês vão vendo aí palavras que eu indico vocês a pegar palavras que vocês não conhecem, que vocês teriam dúvida. Escreve essas palavras. Será que espesso você saberia escrever? Né? Fóssil, a gente tem dúvida se fóssil é com 2 S, com C, né? Que outra palavra aqui? Obsessão, intromissão, insosso. Muita gente escreve insosso com C cedilha, né? E aí vocês vão vendo palavras aí que vocês já, provavelmente não errariam, tá bom? Ou então pede para, sabe qual é exercício bom? Pede para alguém ler para vocês essas palavras e você escrever, e depois você vai ver se você conhece a palavra. A melhor forma de você fazer isso é pegar a pessoa fazer uma lista de palavras e pedir para você escrever se você realmente sabe a representação gráfica correta, tá bom? Um ditado, né? Um ditado, pedir para alguém escrever. Você pode pegar várias palavras, pedir a pessoa ler para você, escrever para você. Gente, isso é treinamento. Pode achar que é bobo, mas na redação, todas as palavras têm que ser escritas da forma das convenções ortográficas. Então, é o único assunto que você pode errar em todas as palavras, por exemplo. Então, é muito importante. Tá? Antes de passar um vídeo massa para vocês, bem engraçado, eu vou falar da letra X, né? Tem a letra X e tem a letra Z também. Então, o X é uma letra complicadíssima, né? Tanto a letra X quanto o som de X, né? O som de X pode ser o CH, né? E aí a gente pode confundir. E a letra X pode ter outros sons, né? X tem som de Z, X tem som de CH, X tem som de KS como fixo. Então, é uma letra um pouco difícil. Então, lembre-se que não existe regras gerais, perfeitas, para todos os casos. A gente reúne o que a gente pode definir como regra, tá bom? Então, regrinhas para o X. A gente vai usar X quando? Em palavras que comecem por em, a não ser que derivem de vocábulos iniciados por CH. Então, começou com em, X. Menos quando a palavra vem de alguma outra palavra que comece com CH. Tá? Por exemplo, cheio, você vai ter que transformar em encher com CH, porque cheio é com CH. Tá bom? Mas o resto você começou com N, X. Enxaqueca, enxame, enxerido, enxerto, enxugar, enxurrada. Tá bom? Palavras começadas com ME, mexer, mexerica, México. Mas nós temos uma exceção aqui, que é mecha de cabelo. Tá bom? Então, cuidado aí com essas exceções. Também depois de ditongos. Tá? Lembra que a gente viu lá na frente ditongo. Tá vendo como foi importante a gente ter visto ditongo? Abaixar, ó, ditongo, X. Ameixa, qual é o ditongo? Ei. Paixão, ditongo, ai. Tá vendo? Tudo com X. E frouxo. Exceção, recalchutar e derivados, recalchutamento e guache, que mesmo depois de ditongo são com CH. Palavras de origem indígena e africana, quando são aportuguesadas por português, se coloca com X. Lembra que é a mesma coisa do J. Por isso que a gente tem muita dúvida com o J também. Chavante, xará, abacaxi, que é indígena, né? Xingá, cachumba, que é africana. Xerife e xerox, que é inglês. Então, de origem africana, indígena, inglesa, esse som de CH, esse som de X, normalmente se escreve com X, tá bom? E aí, várias palavras que se escrevem com X. Treinem aí, tá? Talvez algumas delas vocês... Chale, né? Chale é aquele pano que coloca no pescoço. Shampoo, não sei se vocês sabem. Tem alguém com o microfone aberto aí. Shampoo, em inglês, é SHAMPOO.
A-M-P-O-O, shampoo. Mas a palavra shampoo em português se escreve assim. Só que o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata que adora deixar as palavras em inglês e acha chique, né? Não, mas shampoo em português, uma palavra que chama de aportuguesada, se escreve assim. Até porque SH não existe em português. Tá bom? Xará, ó. Que palavra aqui seria? Que palavra aqui vocês daqui e vocês não sabiam que era com X? Shampoo. Shampoo, que mais? Que mais? Que mais? Que outra palavra aqui? Shampoo com Eu X. acho que xará também. Xará, né? Eu acabei de explicar shampoo, tá? Shampoo é uma palavra de origem inglesa, como eu acabei de dizer. Quando vem de origem inglesa, indígena e africana, se escreve com X. Quando a gente fala shampoo que a gente vê na embalagem, normalmente ela está em inglês, que é S-H-A-M-P-O-O. Mas em inglês, em português, não existe SH. E a gente não usa também PO. Então, SH se transforma em X, porque vem de origem inglesa, como eu falei. E o PU, esse POO, se transforma em U. Tá bom? Então, ó, pretexto, sintaxe, exigente, flexível. Então, tem várias palavras aqui que se escrevem com X. Tá bom? E aí, ó, vê só o probleminha do X, né? Então, eu botei aqui palavras que o X tem som de Z, o X tem som de S e o X tem som de CS ou KS, né? Ó, exagerado. Lembra que eu falei para vocês, né? A letra X pode ser representado por vários fonemas, vários sons, tá? Então, aqui eu tenho com som de Z, exagerado, exagero, exame, exato, exausto, execrável, exemplar, exercício, exibir, e aí vai. O X também tem som de S, ó, aproximação, que aí dá vontade aqui dessa aproximação a gente colocar um SS, né? Como se fosse um SS. Né? Se fosse com um som de S, a gente poderia botar dois S aqui. A aproximação, você falaria muito bem aproximação, mas não é com dois S, é com X. Aproximar, auxiliador, auxílio, máximo, proximidade, próximo. Então, por isso, como eu já revendo lá as primeiras aulas de fonética, a gente tem problema com o X, porque a letra X também pode ter o som de S. E o X também tem som de CS, né? Como anexo, asfixia, axila, complexo, fixo, flexão, fluxo. Lembrando que não é tóxico. O X da palavra não tem som de X, tem som de CS, de KS. Tóxico. Eu vejo muito, ele foi preso portando tóxico, não é tóxico, é tóxico. Látex. Então, até no final da palavra também, aqui eu também tenho um som de CS, não é látex, não é látex, látex, tá? Léxico significa vocabulário, tá? Nexo, ortodoxo, óxido, saxofone, e aí vai, várias palavras para vocês estudarem aí. E para a gente terminar essa parte e começar, intoxicado, exatamente, intoxicado, muito bem. Então, vamos lá para a letra Z, né? A nossa querida letra Z. A gente viu quando é que usa S, né? Então, nomes de pessoas que têm títulos, né? Em relação a feminino, por exemplo, a gente usa com S. Camponês, camponesa, baronesa, né? Também a relação também de origem, né? Português, portuguesa, holandês, holandesa, mas com Z é quando você pega uma palavra, vê que a diferença do S. Você pega uma palavra, forma uma palavra, que é um substantivo normalmente abstrato, né, que não é concreto, que vem de um adjetivo, uma palavra que vem de adjetivo. Por exemplo, belo é adjetivo. Beleza, um substantivo que vem de belo, então é com Z. Se vem do adjetivo que transforma em substantivo, Z. Certo? Inválido, invalidez com Z.
Limpo, limpeza com Z. Nobre, nobreza com Z. Tá bom? Também nos sufixos isar, né, que vem de verbo, que ele forma verbo, né? Tranquilizar, né? E aí vai. Autorizar. E também o substantivo dele. Civilizar, civilização. Autorizar, autorização. Utilizar, utilização. E também, você tem que prestar atenção que uma palavra ela pode ser derivada de outra primitiva. Então, você tem que ver como é que a primitiva se escreve. Tá? Por exemplo, analisar, por mais que termine em isar, mas analisar vem de análise. E análise é com S. Então, analisar vai ser também com S. Então, a principal forma de você perceber também é a palavra de origem. Mas se também você não souber a palavra de origem, fica difícil. Tá? Então, ó, se ela já vem de uma palavra com Z, ó, razão, deriva que palavras? Razoável, razoabilidade, arrazoar, azulejo, azulejar, azulejado e azulejador, que já vem com a palavra com Z. Então, palavras aí, gente, que começam com a letra Z. Zangão, zanga. Tem alguma palavra aí que vocês não sabiam que era com Z e perceberam agora que era com Z? Arrazoar é trazer razão. Vem da palavra razão, vem. Você vai arrazoar o problema, você vai trazer razão ao problema, tá bom? Ó, Eu acho que a mais difícil aí é a raiz. Muita gente deve confundir mais a raiz. raiz, né? Dá vontade de botar um S danado, né? Mas coalizão também é com Z. E outra coisa, tem uma exceçãozinha, né, viu? Catequese é com S, mas catequizar é com Z. Aqui, tá certo? É o que eu ia falar, professor. Isso, é uma exceção. Então, foi bom até eu falar. Catequese é com S, mas catequizar é com Z. Aí, o que eu falei. Se fosse tudo regular, para a gente ficaria mais fácil, não é isso? Mas não tem essa regularidade. Então, existem exceções. Então, cuidado com catequizar, tá bom? A Ana colocou outra coisa aqui que eu não vi. Acabou de falar aqui que achou diferente. Azeite, né? Azeite também é com Z. Voraz. Tem que ter cuidado com o Z também no final da palavra. Porque a gente não fala o som de Z no final da palavra. A gente fala como se fosse um S ou um X. A gente aqui em Recife, a gente bota raiz, cicatriz, verniz, rapidez. A gente bota o X. Tá bom? Não, a questão não é essa, não. É exatamente, porque assim, todo S com som de Z, todo S, quando está entre vogais, tem som de Z. Mas não significa que todo som de Z entre vogais vai ser S. Pode ser Z também, mas se tiver um S lá, vai ser com som de Z. E tem suas exceções, tá bom? Paz, porque a gente não fala paz, a gente fala paz, né? E aí realmente tem essa complicação. Xadrez aí, ó. Cuscuz, cuidado, tem gente que bota cuscuz com um S, outro S, ou dois E's, tá bom? Chafariz, tá vendo? Cicatriz, talvez. Cuidado, porque quando a gente coloca um Z também no final, a gente, depois de um E, por exemplo, a gente tem a mania de botar um I. A gente bota rapidez, parece que tem um I aqui, ó, rapidez, surdez, e não tem esse I. É porque não, a gente não fala rapidez, surdez, mas a gente coloca na fonética um I e acaba escrevendo com I. Cuidado que não tem esse I, tá certo? E aí também os diminutivos e os aumentativos, tá bom? Aí são com Z. Homenzinho, amorzinho, cãozito, florzita, cafezal, cafezeiro, vovozona, manzona, jacarezada, rapazada, pezudo, são com Z.
E antes de começar essa parte hoje, para a gente finalizar a aula de parônimos e homônimos, que é importantíssimo para você não confundir, vamos ver um vídeo aqui engraçado. Então, vejam aí o áudio de vocês, se está ligado. O áudio não, o áudio para ver se vocês conseguem ouvir o vídeo que eu vou colocar, tá certo? Então, vamos lá para a gente ver um videozinho. Vou parar essa apresentação para abrir a outra. Então, vocês conseguem visualizar aí a tela do vídeo do YouTube? Sim. Estou conseguindo visualizar? É o seguinte, gente. É o seguinte. Vai aparecer o áudio agora, tá certo? Eu só quero pedir uma coisa a vocês. O que a gente não pode nunca ter como prática social, porque a gente fala muito de preconceito racial, né, de homofobia, de misoginia, né? A gente não pode nunca criticar alguém a partir do seu lugar de fala, né? E a gente não pode chacotar alguém que não está 100% alfabetizado. A gente não pode, de certa forma, fazer com que a pessoa se sinta diminuída por isso. Então, a gente vai aqui fazer de uma forma engraçada, pegar alguns problemas de ortografia, né, em algumas placas nas ruas que foram encontradas, e havia um programa há alguns anos chamado Programa do Jô, e o Jô sempre fazia de forma muito bem-humorada uma leitura dessas placas aí, que tinham alguns problemas de ortografia. Eu tenho certeza que assim que vocês terminarem de ter essas aulas de ortografia, como vocês já estão tendo desde a parte de fonética e divisão silábica, vocês vão ver que é bem engraçado, mas a gente não pode nunca tirar isso daqui para agir socialmente com preconceito linguístico contra ninguém, tá bom? Então, cuidado, aqui é só uma brincadeira, mas é uma brincadeira sem nomear ninguém, sem diminuir ninguém, mas só para a gente perceber que, às vezes, não dominar a ortografia pode trazer alguns problemas, tá bom? Tranquilo? Vou botar aqui para a gente assistir. E eu gostaria de mostrar mais algumas placas descobertas aí, por todo o Brasil, com pérolas de português, fantásticas placas. Acabam de chegar agora na nossa produção, essas realmente inventivas, muito inventivas. Vamos ver, vamos lá ver. Olha. Bolsinha da Hello Kitty. R$3 à vista. Vamos lá. O cessar das pragas, vícios, insônias, problemas conjugais, financeiros, não vão prevalecer em sua vida. Tem que sair. E se for macumba, vai ter que sair. Vamos mais. 24/12 não estará aberto. Motivo, porque estará fechado. Tá certo, não tem que dar satisfação. Corleone Pizza. Mais 215 sabores. Aberto das 10 horas às 24h45. O dono deve ser um ranzinza, né? Não, não passa disso. Só fecha. Interessante, 24h45. Vende-se essa geladeira. Olha o estado da geladeira. Ela é tão velha que virou fogão. E tem gente que compra, leva para casa, guarda a comida apodrece, diz, não está funcionando bem. Cuidado, cão marca a fila brabo, mas muito brabo. Esse já foi assaltado em casa, o fila resolveu não participar, ele trocou. Carne com tocinho, que é um toucinho menor, é só tocinho. R$3,50. Pizza. R$5.
O quê? O que ele vende? Um flige. Um flige. Um flige. Esse é o mesmo que está vendendo a geladeira. Vamos lá. Peço, por favor, na policho. É um grego, porque ele inventou uma palavra, como acontece em grego, em alemão. O cara tá muito louco. Rapaz, vocês viram, gente, como pode trazer uma complicação grande, né? Porque o intuito da pessoa é vender, né? Colocar. Eu vou colocar mais um depois no final. Mas vamos analisar eles rapidinho. Então a gente brinca, a gente faz isso brincando, mas tem uma justificativa, né? A gente sabe que tudo que a gente tem uma justificativa. Por exemplo, essa daqui da Hello Kitty, né? Aqui é uma questão de a pessoa não sabe que a palavra Hello Kitty é em inglês, né? Então, ele aportuguesou da forma como ele escuta. Então, não é um problema da pessoa, né? Ele aportuguesou uma palavra que ele não conhecia do inglês. Então, para ele, Hello Kitty, como se fala Hello Kitty, ele colocou em português. Como eu falei para vocês, quando a gente aportuguesa uma palavra, seja ela oficialmente ou não, a gente aproxima ao máximo da nossa realidade linguística, né? Lembrando que aqui também tem um probleminha de à vista, né, que deveria ser com crase. Se você não bota crase, você está falando da vista, da visão, e não da forma de pagamento. Vamos para a próxima. Aqui, ó. O cessar das pragas, né? Ó, insônia, sem acento circunflexo no O, fica insonia, vícios, né? E aí tem alguns problemas de escrita, só que aí é engraçado mais porque ele fala, né? Se não for macumba, vai ter que sair. Lembrando aqui, ó, macumba, né? Com N. Lembrando que antes de P e B a gente bota um M, por uma explicação lógica, porque pelo B, P e B fica mais fácil a fonética de você escrever, em vez de falar macumba, falar macumba, cumba, o M é mais forte do que o B. Então, o P e o B tem um som que foneticamente encaixa melhor com M do que com N, por isso que essa regra é assim, tá certo? Vamos para mais, vamos ver outro. Isso aqui é mais uma questão de... É engraçado porque o cara falou, né? Não estará aberto, motivo, porque estará fechado. Claro, né? Mas aí a gente vai trabalhar... Eu botei esse do porquê aqui, porque amanhã a gente vai trabalhar os porquês. Eu tenho certeza que todos vocês têm dúvida aí no porquê junto, separado, com acento, sem acento, tá? E lembrando, gente, que essas placas, né, são reais, tá bom? Elas são reais e dificultam a comunicação. Mas a gente não pode nunca julgar as pessoas que estão escrevendo, principalmente algumas aí que a gente vê que são de pessoas que partem de um lugar de não alfabetização, não tiveram acesso à alfabetização e tentam escrever de alguma forma, tá bom? Essa aqui é mais uma questão de lógica, né? O cara botou que é aberto das 10 às 24h45, né? Não existe 24h45, né? Existe até 24 horas. Aqui da geladeira, tem uma coisa engraçada, né? Que ele troca fogão com geladeira, mas existe aí uma questão ortográfica, né? Lembrando que existe o verbo estar, com R, né? Estar, eu quero estar. Ele não tem acento gráfico nenhum, porque é uma precisa terminada em R. Existe estar, que é o presente do verbo estar na terceira pessoa, ele está, então tem que ter o acento, porque é uma precisa terminada em A, ele está. E esta, que é um pronome demonstrativo, aqui deveria ser esta, né? Então, a gente percebe aqui... Oi. Eu vi uma vez que era bom, tipo, juntar eles não, mas pensar como se fosse parece ou parecer. Tentar encaixar na frase. Cada um cria uma estratégia. A melhor forma de fazer é o seguinte: esta, sem acento gráfico, é um pronome demonstrativo. Você está mostrando aquela coisa. Então, esta casa, esta mulher, este homem, é um pronome demonstrativo. Está com acento agudo no A, a gente vai trabalhar isso depois, tá? Com acento agudo no A, você está dizendo que alguém está.
Então, a mulher está, ele está, existe uma relação de estado aí. Ele está, ela está. E você, quando você fala esta, a sílaba tônica está no es. Então, esta. Então, para que você terminar em A, não se acentua. Mas está, ela está, tem um sujeito aí. Ela está e ele está, tem que ter o agudo. Agora, o verbo puro, no infinitivo, ele não tem acento, porque termina com R. Nenhum verbo que termina, todos os verbos terminam em R, no seu estado do infinitivo, nenhum verbo tem acento. Fazer, comer, não tem nenhum acento, tá? Então, fazer, comer, andar, não tem acento nenhum, tá bom? A gente vai trabalhar isso em acentuação gráfica. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Cuidado. Marca a fila. Na verdade, no cachorro não tem uma marca, né? Ele tem uma raça, né? Brabo. Se você prestar atenção direitinho, a gente vai ver isso lá na frente. Esse cara, se brabo se escrevesse realmente com U, ele acentuou direitinho, viu? Porque brabo, se eu não colocasse o acento no A aqui, ficaria brabu. Então, ele ainda botou o acento no A para transformar na paroxítona. Mas a palavra não é assim, né? Brabo com O. Só que a gente pronuncia U e automaticamente, quando você não tem essa prática de alfabetização mais aguçada, você fala o que você escreve, né? O brabo, você bota um acento no A e bota o U. Mas de certa forma, está em desacordo, tá certo? Aí a gente tem outra aqui. Essa aqui é ótima, né? Carne. Lembra quando eu estava falando de fonética? Porque tem esse problema aqui com carne. A gente pronuncia um I, mas se escreve com E. Então, tenham cuidado com E no final. Tocim. Isso aí, gente, é uma questão de pronúncia da palavra. Então, tem algumas palavras que a gente não fala como a gente escreve, tá? Então, muita gente não fala tocinho. A gente fala tocim. Então, não é que ele escreveu tocinho errado. É porque, para ele, a palavra não é tocinho, é tocim. Mas aí está em desacordo, tá certo? E pizza, não tinha nem como ser com 2 S, né? Porque 2 S seria pizza aqui. Mas deve haver alguma memória aí nesse cara que são 2 letras iguais. Então, em vez de ser 2 Es, ele colocou 2 S. Até porque não tem justificativa fonética aí ele ter colocado 2 S no lugar de 2 Es pelo som. E lembrando que esse som de pizza, com 2 Es, os 2 Es não existem em português também, tá? Isso aí é uma herança de língua estrangeira, tá? Era mais fácil ele ter colocado, exatamente, Cauã, era mais fácil ter colocado PITSA. Mas aí ele trouxe a memória de 2 letras iguais, aí trocou, tá bom? E aí, vendo um fleece, mais uma vez aí, tá certo? Lembrando que o N aqui também ele escreveu tocinho é bacon, é o bacon, né, que a gente chama, tem muita gente que chama de tocinho, mas é bacon. É o bacon também, né? Tem um problema aqui ortográfico, tá vendo aqui, ó, que é um N, tá invertido, né? E fleece, para quem não entendeu ainda, é freezer. Freezer de geladeira, né? Que existe o freezer. Às vezes, nós temos só o freezer, né? Então, o cara vende um freezer. Só que o que acontece, gente? Não é burrice do cara, não é nada demais. É uma palavra em inglês e ele não domina a língua inglesa. A gente escreve freezer, a gente escreve freezer de forma correta em relação à escrita do inglês, porque a gente conhece a palavra. Mas se eu falar para vocês freezer e vocês nunca tivessem visto freezer, com certeza vocês também iam escrever esse free assim com i. Então, é a relação da língua estrangeira, quando a gente escuta uma palavra em origem estrangeira, e a gente vai ao portuguesar como a gente escuta a palavra. Então, deixem de preconceito. Aqui, com certeza, a gente tem aqui uma marca de alguém que tem um nível de alfabetização muito baixo. Quando a gente está aprendendo a escrever, vou falar uma coisa mais científica para vocês. Quando a gente está aprendendo a escrever, a gente está tendo a aquisição da escrita, como a gente fala tudo sem pausa, como a gente fala tudo sem pausa, a gente não fala como eu falo tudo com pausa. De uma palavra para outra, a gente não tem uma pausa na voz.
A gente tem quando termina uma frase, termina um enunciado. E quando a gente está começando a escrever, quando a gente é pequenininho, se vocês tiverem acesso ao que vocês escreviam quando vocês começarem a escrever, vocês vão ver que também vocês não separavam as palavras. Porque a gente vai aprendendo com o tempo que existe um espaço entre uma palavra e outra, mesmo que a gente não faça isso na fala. Tá certo? Tranquilo? Então, ó, peço, por favor, não pôr lixo. Então, ele escreveu tudo junto, ó. Peço, por favor, ainda mais o por favor. Ó, por, porque a gente não fala por, a gente fala por favor. Então, toda a relação de escrita e fala, quando a gente vê essas não relações com as convenções que a gente criou, tem uma justificativa. Com certeza aí é um nível baixo de alfabetização da pessoa. Ó, não pôr lixo. Tá vendo? Se você separar isso aqui, ó, não, por favor, não pôr lixo. Então, essa relação aqui não é para você chacotar, tirar onda com a pessoa, que você está se colocando no lugar de falar de alguém que tem mais poder do que outra pessoa. Aqui é uma relação social, tá bom? E preconceito linguístico não é legal, não. Beleza? Tranquilo? Sobre os porquês, gente, os porquês, a gente vai trabalhar isso amanhã, tá bom? Então, os porquês, mal com U, mal com L, tudo isso a gente vai trabalhar amanhã, tá certo? Na nossa última frase, a última parte de ortografia. Vamos agora para a última parte, que é muito interessante aí para as pessoas que têm... Todos nós confundimos alguma letra com a outra e confundimos palavras que são muito parecidas, tá certo? Então, vamos aqui para a gente trabalhar exatamente sobre isso, tá bom? Quem aqui não tem dúvida quando as palavras se escrevem de forma igual e têm significados diferentes, tá? Então, vamos lá. Parônimos e homônimos. Vamos primeiro falar dos parônimos. Não precisa decorar o que é parônimos, não, tá certo? Você precisa entender para quando você for escrever ou for ler, saber que significados são diferentes. Tem um aqui que o povo erra demais, tá? Quando eu falo errar, gente, é no sentido do português padrão, tá bom? E aqui a gente está falando de escrita, não é fala. Tá? Cuidado. Parônimos. O que é parônimos? Paro significa próximo, tá? Então, são palavras que têm significados diferentes, mas a escrita, a grafia dela é muito parecida e aí a gente confunde. Por exemplo, flagrante com L é que foi na hora, né? Um flagrante, foi evidente lá. E fragrante vem de perfumado, vem de fragrância. Então, parônimo é isso, tá bom? Parônimo é quando paro significa próximo. Então, são grafia ou pronúncia parecida, mas de significados diferentes. A gente tem muito problema com isso quando não vai escrever, tá? Mandado, com D, é uma ordem judicial. Então, o juiz deu um mandado de prisão. Então, é um ato. Mandado vem aí de mandar. E mandato com T é o gênero textual. É o mandato, é o papel, o gênero, é a ação. A procuração, é o mandato. Tá? Iminente e iminente. Os dois, praticamente, se falam da mesma forma. Às vezes, todo mundo tem dúvida. Por exemplo, tem um colega chamado eminente. Né? Tem um colega chamado eminente. Mas a gente não fala eminente, fala iminente. Então, às vezes, se pronuncia também da mesma forma. Mas eminente com é elevado. Por exemplo, nós temos taxas eminentes de inflação, quer dizer, elevadas de inflação. E iminente é prestes a ocorrer. É eminente uma chuva para amanhã, né? Prestes a ocorrer. Arrear é por arreios, né? No cavalo, né? Aquela sela. E arriar é descer, cair. Esse aqui agora, a gente vê muito, principalmente em textos dissertativos, ó. Ratificar e retificar. Vejam que um é com A e o outro é com E. E significam o oposto. Ratificar é confirmar
E retificar é corrigir. Imagina uma redação, você quer botar florear a sua redação e diz ratificando Karl Marx, certo? Então, aí, se você está dizendo que quer confirmar o que Karl Marx está falando, beleza, mas se for corrigir, aí tá errado. Tá bom? Fluir e fruir. Fluir é correr em estado fluido. Tá? Fluir. O problema dessas palavras não é que é fácil, não. O problema é que na hora da gente escrever, a gente não lembra se é flagrante ou fragrante. Eminente ou iminente. Então, você tem que ler, perceber realmente, Catson, que se encaixa, mas a gente tem dúvida ainda, tá? E fruir é desfrutar. Você tem que fruir, deixar fruir, né? Já viram isso? Deixa fruir. E o povo pensa que a gente está falando errado, né? Fruir é deixa rolar, deixa desfrutar, tá? E aí eu coloquei algumas imagenzinhas aqui para ficar mais interessante aqui, tá? Por exemplo, a água flui. A água flui. Você pega lá o cano e a água flui. A água vai fluir. Aí é com L, mas fruir é desfrutar, tá certo? Aí, nós temos aí alguns desenhos que eu fiz bem legais para vocês, para a gente ter uma diferença. Comprimento, exatamente, usufruir de vocês, exatamente. Comprimento, com E, vem de comprido. Então, comprimento, extensão. E cumprimento é uma saudação, vem de cumprimentar, cuidado, tá bom? Mais parônimos. Coro e coro. Eu não confundo, não. Sabe qual é o problema? Eu já falei isso na aula de fonética. Nós temos a tendência fonética, vejam aqui, coro, a fazer uma monotongação, falar um ditom como fosse uma letra só. Em vez de falar touro, a gente fala touro. Beijo, fala beijo. Tesoura, fala tesoura. Então, coro, que é um coro de vozes, é exatamente touca com touca, bolsa com bolsa. Então, lembre-se que, por mais que foneticamente, né, e seja explicado que esse fenômeno ocorra de transformar um ditongo numa letra só, mas na escrita você tem que escrever, na escrita tem que ocorrer. Então, coro é um conjunto de vozes e couro é o pelo do animal. Couro, mas a gente fala couro também. Existe a diferença também, ó, porque é um parônimo, né? A escrita é parecida, de inflação para infração. Inflação vem de inflar. Inflar, ó, eu vou inflar o balão, é de encher. E a gente chama de inflação, é a alta dos preços, né? Hoje custa R$1, amanhã custa R$1,20, por exemplo. A gente está passando muito por isso hoje. E infração vem de uma violação, um erro, né? Você vai contra a lei, você vai infracionar, tá? Lembrando que a infração não tem a ver com fração de parte, não, tá? É infração de violar. Você cometeu uma infração, um erro, tá? Você vai ser multado, por exemplo, como aí tem a imagem aí que vocês estão vendo. E aí eu tenho uma tabela, gente, para vocês estudarem, viu? Estudem aí, porque vai evitar que vocês errem muito quando vocês forem escrever, tá bom? Aqui, ó, absolver é perdoar e absorver é aspirar, sorver, por exemplo, absorvente, ele absorve o fluido menstrual, né? Ele aspira. E absolver é o que o juiz faz, o juiz vai absolver o réu, tá? Apóstrofe, que é uma figura de linguagem, e apóstrofo é um sinal gráfico que tem lá em caixa d'água. Aprender é tomar conhecimento e aprender é capturar. Então, eu vou aprender inglês e eu vou aprender as drogas que foram achadas. Aprender também significa assimilar. Por exemplo,
Eu vou dar uma aula aqui, vocês vão aprender o assunto, quer dizer, assimilar. E aí tem vários, ó. Ascensão, com assunção, bebedor e bebedouro. Bebedor é quem bebe, bebedouro é o lugar onde se bebe. Cavaleiro é quem cavalga, e cavalheiro é um homem gentil, tá? Ó, deferir e diferir. Deferir é atender, e diferir é divergir de alguém. Então, tem vários aqui, ó, gente. Estudem. Delatar, denunciar. Eu vou delatar alguém. Por isso que tem delação premiada, né? Delação é denunciar alguém. E dilatar é alargar. Por exemplo, a ponte dilatou, alargou. Descrição é o ato de descrever. Discrição é uma pessoa tímida, reservada, né? O ato de ser tímido. E aí tem vários, gente. Tá certo? Despensa e dispensa. Na nossa casa, exatamente o próprio muro. Cônjuge, né? Despensa é o lugar da casa onde a gente guarda os mantimentos. E dispensa é o ato de dispensar alguém, de mandar alguém voar. Tá? Docente é professor, discente é aluno. Emigrar é deixar e imigrar é entrar. E aí tem vários, tá bom? Tem vários aqui de preparar. Estudem, viu, gente? Eu já falei, ó. Flagrante, fluir, ó. Fusível e fuzil, que é a arma. Imergir é afundar e emergir é vir à tona, é o contrário. O navio imergiu e ele emergiu. Tá bom? Peão é o que é o domador de cavalos e peão é o brinquedo. Certo? Precedente é o que vem antes e procedente é o que tem fundamento. Outra coisa, pelo amor de Deus. Soar é diferente de suar. Tá? Você diz assim, eu estou soando. Você não está soando. Se você está soando, você está emitindo som. Transpirar é suar. É só você pegar disso aí, realmente. Soar vem de som e suar vem de suor. Muito bem, Kézia. Quer saber isso na minha vida? Por exemplo, o sino soou. Quer dizer, o sino produziu som. Se você disser o sino suou com U, está dizendo que o sino ficou suado. Tá? Sustar e suster. Sustar é suspender. Por exemplo, sustar o cheque. Eu vou sustar o cheque, quer dizer, suspender o cheque. E suster é sustentar. Suster é família, por exemplo. Cuidado para não... ele soou mal, muito bem. Se você disser ele soou mal com U, é como se o suor dele tivesse sido mal. Tráfego é o trânsito e tráfico é o comércio ilegal. E aí tem mais alguns, tá bom? Não é legal, gente, para a gente estudar isso aí, a gente não deixar de estudar isso aí, tá bom? E homônimos. O que é homônimo? Homo é igual, são nomes iguais. Então, os homônimos são palavras que ou se pronuncia igual, ou se escreve igual ao outro, ou os dois. Tá bom? Por exemplo, existem homônimos que têm a pronúncia igual, mas se escreve diferente. Por exemplo, chama de homófono, quer dizer, fono, que é som que tem o mesmo som. Então, ó, cozer com S é costurar. E cozer com S, com Z, é cozinhar. Se tiver dúvida, sabe que cozinha é com Z. O contrário, que é com S, é costurar. Só que a gente não usa muito, né? Cozer no sentido de costurar. Serrar existe com C. Cadê Bruno? Deixa eu ver aqui a pergunta de Bruno. Bruno está perguntando aqui qual é a diferença das palavras alevantar e levantar. Olha, seria muito, muito cômodo para mim dizer assim, é errado as pessoas
tem esse vício de botar um A antes dos verbos. Não é vício, não é questão de erro, tá? A questão de você botar um A antes dos verbos, isso é um costume linguístico, tá? É algo que se é próximo da língua, criar verbos com esse A na frente. Por exemplo, a subir, a levantar. Então, formalmente, não existe, tá? Ô, professor, Rapidinho. Normalmente, esse a levantar, a subir, normalmente quem usa esse tipo faz esse tipo de conjunção são pessoas que não têm um nível de alfabetização tão grande. Normalmente, o povo tem um preconceito muito grande com o pessoal do interior, que fala a subir, a levantar, mas formalmente, realmente está em desacordo com a gramática. É subir e levantar, não é a subir. Oi. é que eu tô perguntando isso porque eu fui pesquisar no Google e tem um significado para a palavra levantar, que é igual a levantar. Por isso que eu vim perguntar, para saber se Então, como usar. aí isso é um debate que a gente pode criar. Quando um uso é muito comum numa língua, em muitos lugares se fala muito a levantar, né, a subir. Alguns dicionários mostram esse significado, que a levantar, por exemplo, tem o mesmo significado de levantar, mas é o que eu estou dizendo. É uma criação fonética de um verbo que já existe por um conceito e um uso que já existe da língua, né? No interior se fala muito, eu vou a levantar, a subir, mas como a gente está trabalhando aqui a linguagem formal, a gente está trabalhando na linguagem formal, que a gente vai trabalhar na redação e textos formais, o certo é levantar e subir, e não a levantar e a subir, por exemplo, tá certo? Vamos lá. Existe cerrar com S e cerrar com C. Esse cerrar com C é mais usado em espanhol, que é cerrar. Por exemplo, cerrar la puerta. Então, fechar a porta. Mas em português também existe, pode fechar também. Por exemplo, em poemas, eu já vi muito em poemas dizer, por exemplo, ela estava com os olhos cerrados. Aí, poxa, como assim? Ele cerrou o olho da mulher? Não. Cerrado aí com C significa fechado. Então, cerrar com C é fechar. Então, a porta está cerrada, o olho está cerrado. Com C é fechar. Com S é cortar. Então, o olho cerrado com C é fechado. O olho cerrado com S é um olho que alguém pegou e cerrou o olho. Tá bom? Bucho. Estão vendo aí que estão vendo que cozeira aí se pronuncia da mesma forma, os dois cerrados da mesma forma. Bucho e bucho com CH e com X, eles são homófonos, quer dizer, têm o mesmo som, e são homônimos porque se pronunciam igual da mesma forma, né? Bucho com CH é o estômago, né? E bucho com X é um tipo de arbusto, de graveto, né? De planta. Existe consertar com C e consertar com S. Consertar com C vem de harmonizar. Por exemplo, um concerto está harmonizado o som. Então, um concerto de música em que tem um maestro é com C. E consertar, quer dizer, ajeitar, reparar, aí é com S, tá bom? A diferença de senso com C e senso com S. Senso, por exemplo, agora, a cada 10 anos, se eu não me engano, acho que é 10 anos, o IBGE faz um censo, faz um recenseamento, quer dizer, faz uma pesquisa para saber dados sobre a população brasileira. Isso se chama de censo, com C. É um recenseamento para saber quantos homens tem no Brasil, quantas mulheres, quantos são pobres, quantos são negros. Um censo é uma pesquisa que aqui, quando a gente fala de IBGE, é tipo uma pesquisa populacional. E senso, com S, é um sentimento, é um senso comum, é um juízo, é um senso, você não tem senso, tá? Então, é a diferença com C ou com S, tá bom? Também tem palavras homônimas que são homógrafas, que é isso, se escreve da mesma forma, tá? E pode ter sons diferentes ou o mesmo som, mas se pronunciam de forma diferente.
Homógrafas é que se escreve da mesma forma, tá? Mas tem pronúncias diferentes. Por exemplo, sobre, por exemplo, eu falei sobre você. Esse O aqui, ele é fechado, sobre. Mas existe sobre, do verbo sobrar. Eu espero que não sobre. Então, vocês estão vendo que elas não são homófonas. Homófono é quando tem o mesmo som. Aqui, eles são homógrafos, eles se escrevem da mesma forma, mas têm sons diferentes. E não tem diferenciação de um para o outro. Antigamente, existiam palavras, como essa aqui de baixo, antes do novo acordo ortográfico, para diferenciar pelo do corpo, e pelo, do verbo pelar. Por exemplo, eu me pelo de medo. Pelo tinha circunflexo e pelo tinha agudo. Aqui, ó. Era assim, ó. Pelo e pelo. A gente chamava de acento diferencial. O que é isso? Diferenciar, logicamente, como o nome diz, uma palavra pela outra, diferenciar pelo um acento gráfico a diferença do som. Mas isso não existe mais, tá bom? Então, tanto pelo quanto pelo se escreve da mesma forma, igual a para e para preposição e para verbo, não tem diferença. Mas aqui são sons diferentes, tá? Pelo e pelo. Ah, isso é difícil. Não. Ele e ela. Não precisa do circunflexo no ele para você saber que não é ele, é ele. Tá bom? Colher e colher. Colher é verbo, eu vou colher alguma coisa, né? E colher é o utensílio de cozinha. Jogo e jogo, não tem diferença também de acento. A mão se escreve da mesma forma, mas se pronuncia de formas diferentes. Tá bom? Lá depois, quando a gente for ver um pouquinho lá na frente, outro assunto em relação à ortografia, eu vou trabalhar também vocês com palavras que, quando vai para o plural, mudam de som. Já viram isso? Por exemplo, um tijolo, dois tijolos. Muda de jô para jó. Um ovo, dois ovos. Já perceberam isso? Que tem palavras que acontecem esse fenômeno, gente? Sai de o para o. Mas tem uns que não acontece, né? Uma força, duas forças. Mas tem uns que mudam, tá certo? E também tem os homônimos perfeitos. O que é isso? Se escreve da mesma forma, se pronuncia da mesma forma, mas tem significados diferentes. Lima pode ser a fruta, lima pode ser a ferramenta de que serve para limar, e Lima também é um nome, né? A capital de onde? Do Peru. São pode ser adjetivo, né? Por exemplo, que significa saudável, você é um homem são. E são também é presente indicativo no plural do verbo ser. Eles são. Tá? Caminho, o caminho, e caminho, verbo, eu caminho. Então, se pronuncia da mesma forma. Cedo, o verbo, do verbo ceder, eu cedo a pressão, do verbo ceder, e cedo também como advérbio de tempo. Né? Eu acordei cedo, ou eu acordei tarde. Tá? Livre, adjetivo, e livre o verbo. Eu sou livre e Deus me livre. Certo, gente? Cuidado aí. E para a gente terminar essa aula aí, depois eu vou colocar mais um videozinho lá de Jô Soares, daqui a pouco. Existe taxar com CH e taxar com X, quer dizer, eles são homônimos, homófonos, quer dizer, eles se pronunciam da mesma forma, mas se escrevem diferente. Taxar alguém, por exemplo, ele me taxou de estúpido. Atribuir um defeito a alguém, como está aqui, ó, é com CH. E taxar, colocar uma taxa, né? Eu vou taxar esse serviço, né? Botar uma taxa nele, questão financeira, é com X. Existe ascender com C e ascender com SC. Lembrando que a pronúncia é a mesma aqui, ó. São homônimos foneticamente também. Então, acender é quando você ateia fogo, você vai acender a fogueira. E ascender com SC é subir, elevar-se. Tipo,
eu vou ascender a um bom cargo, certo? Subir. Vamos subir aqui, ascender. Como eu já falei, cozer de cozinhar com Z e cozer de costurar com S, tá? Existe extrato com S e extrato com X, tá? Extrato com S. A gente tem esse problema porque a gente, em algumas variedades como a nossa aqui de Recife, Pernambuco, a gente fala o S aqui no final das sílabas com som de X, né? Escola, esfregão, né? Então, tem essa, mas seria extrato e extrato, mas a gente fala os dois da mesma forma, tá? Extrato são as camadas. Por exemplo, os extratos da pele, o extrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso e germinativo. Os extratos da rocha, quer dizer, as camadas da rocha. E extrato é o que se extrai de alguma coisa, o valor, o que se extrai da sua conta, né? Os valores da sua conta, é um extrato. O que se extrai, ele vai vir do verbo extrair. O que se extrai da tomate, extrato de tomate. Tá certo? E aí, para a gente terminar, uma tabelinha aí dos homônimos aí mais comuns, para vocês não errarem mais, tá bom? Lembrando, acento com C é o sinal gráfico, o agudo circunflexo. E com 2 S é o de sentar, o acento onde você senta. Acerto é o ato de acertar. E acerto é a afirmação. Vocês já viram numa questão? Marque a assertiva, né? Marque a afirmativa, né? Apressar, quando você vai apressar alguma coisa, é colocar preço nela. Então, é com C cedilha, já que vem de preço, é com C cedilha. E apressar com 2 S é tornar rápido. Então, aí tem vários aí, tá, gente? Cervo com C aqui, ó, é o veado, né, o animal. E servo, nós temos aí, que é um criado. Chá, com CH, é a bebida, e chá, com X, é o antigo soberano do Irã, né? Aí vai. Cito, é bom aqui, viu, gente? Essa aqui é interessante. Cito com S, cito com C. Cito com C, vem do verbo citar. Por exemplo, o pronunciamento foi cito, quer dizer, foi citado. E situado é onde cito vem de situado. Muita gente usa isso no endereço. Hugo Bulhões Cordeiro, cito na rua tal, quer dizer, situado na rua tal. Tá? Tem mais aí, tá certo? Citando algo. Não, mas não, aí é cito com C de citar. Alguma coisa é como fosse citada, foi citada, por exemplo, mas cito também ocorre. E cito com S é situado, por exemplo, a minha casa, o meu prédio está cito na rua tal, quer dizer, ele está situado, tá bom? E aí tem mais, tá bom? Expirar com S ó, certo? Quando você inspira é uma coisa, agora expirar, você está soprando, exalando. Agora, expirar com X, a gente está muito acostumado com isso, né? Sua licença expirou, né? Quer dizer, terminou. E aí tem vários, tá bom, gente? Taxa, que é aquele preguinho com CH, e taxa com X, que é imposto, por exemplo. Então, tem vários aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido. Deu para entender direitinho, tirar muitas dúvidas, não é isso? Tranquilo? Tranquilo. Aí a gente vai terminar o assunto de ortografia amanhã com os porquês, mal com U, mal com L, seção, tá? Aquelas que vocês perguntaram, e a gente termina essa parte. E para a gente finalizar, vamos ver outro vídeo aqui de João Soares. Vamos lá? Vamos ver aqui mais um videozinho. Vamos lá. Esse aqui é... Atenção!
Essa obra não se responsabiliza, como C cedilha, por qual espaço quer danos que haja nas viaturas junto à obra. Maravilha. Caiu um tijolo lá, paciência. Vamos outra. Bicicletas em bom estado. Criança e homem. Vamos mais. Marisqueira ou principal? We speak English. We. Beleza. Atenção. Bom, dá para vocês lerem, não preciso dizer aqui. Eu sei quem foi o filho que me roubou o rádio. E tenho uma testemunha que ouviu roubar. Para evitar problemas, é favor repor o rádio no seu lugar. Papel higiênico Pacu. Você sabe o nome? O que você está rindo? Tem uma moça aqui na primeira fila se esbaldando. É um peixe. É um peixe, Pacu é um peixe. É. E tem também, olha só, não utilizar em caso de incêndio. Vamos lá. Sexta-feira forte. Desencapetamento total. Coração, fechamento de corpo. Das 9 às 15 e 19h30. Nossa. Vamos lá, como trabalho. A montanha-russa é proibida para pessoas portadoras de epilepsia, pneumopatia e cardiopatia, gestantes, pessoas alcoolizadas, cagões e problemas de coluna. Maravilha. Vamos mais. Esse lugar está realmente desesperado, né? Isso aí. Aceitamos tickets. Precisa-se de cliente. Vamos lá. Aqui não dá para entender. Sheila. Lindíssima. Irresistível. Deixa eu ver se aqui está... aqui está melhor. Lindíssima, irresistível, seios fantásticos, bumbum de ouro. Corpo escultural, nível universitário, poliglota, educadíssima, super carinhosa. Tenho tantas qualidades que nem sei por que é que eu fui virar. Você não sabe. É que você deu sorte, meu amor. Vamos lá, no programa de hoje, vamos lá ver algumas questõezinhas para a gente analisar, né? Então, muito sincera ela, né? Ela entendeu, né? Então, vejam só. Só para a gente entender e não ficar criando discursos preconceituosos, né? Ou sem saber os motivos das coisas. Tudo é ciência, tá? Atenção, essa obra não se responsabiliza, né? Lembrando que botou um C cedilha aqui no lugar do A, né? Responsabilizar, izar, teria um Z aqui, né? Ó, por qualquer. Provavelmente é uma pessoa que não tem um nível de alfabetização muito grande, que conhece a palavra qualquer, sabe que ela é junta. E lembrando que qual, em português, é com que, né? Mas aqui qual seria, inclusive em espanhol, é com C. Tá? Vende-se bicicletas em bom estado. Então, tipo, estão vendo aqui que é uma placa, com certeza, que tem aí um nível de alfabetização, a representação fonética para a escrita é um pouco baixa, né? Ó, bicicleta, lembrando que esse S aqui provavelmente teria som de Z, né?
E né, cletas, CE, não existe C cedilha E, porque C com E já é C, né? Em bom, então, porque muita gente realmente fala bom como se fosse bom, né? E estado, não teria como, né? Que estado não teria acento, ó, estado, criança e homem, tipo, criança e homem, tipo, tá vendo que o homem aqui não tem H? Tem uma justificativa, né? Como não se pronuncia, não se escreve, tá certo? Mais uma vez, tá bom? A gente fala de ortografia, mas é importante a gente falar sobre isso. Não existe, não precisa ter vergonha quando você não sabe a palavra em outra língua, né? A representação da língua, de outra língua, é diferente da nossa, mas quando a gente fala English, a pessoa aqui provavelmente escreveu como ela fala, né? Mas se ela coloca aqui que nessa marisqueira ele fala inglês, ele deveria saber que é com E, né? Aqui eu nem falo, né? Várias coisas, né? Isso aqui também. Além dessa frase aqui ser engraçada, né? Porque não utilizar em caso de incêndio, o extintor é feito para isso, né? Para usar em caso de incêndio. Mas tem um problema de ortografia aí, se você perceber. Incêndio. Em caso de incêndio. Incêndio aqui deveria ter um acento circunflexo, não é. Senão fica incendio. Tá bom? Desencapetamento foi ótimo, né? Tira o capeta da pessoa, né? Isso aqui chama de neologismo, né? Uma palavra nova criada a partir de outra. E aqui, mais uma vez, sobre língua estrangeira, cuidado. Porque, veja só, lá na redação, você pode colocar uma palavra, por exemplo, que seja de língua estrangeira. Não tem problema. Mas se você colocar a palavra em língua estrangeira e você errar a escrita dela, você tem um erro de ortografia. Tá? Então, você vai escrever ticket, tem que escrever ticket como escreve em inglês. Está faltando aqui um E, né? Ticket. Mas essa frase é a melhor, né? Precisa de cliente, realmente está precisando muito de cliente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei fazer de uma forma mais lúdica, né? Para a gente aprender melhor. E aguardo vocês amanhã, na aula da gente, para a gente terminar o assunto de ortografia e tirar as dúvidas de vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? Gabriel, pode falar, Gabriel. Não, é que tem um lá na P15, uma loja de comida lá, que tem escrito: vende-se a pior sopa de Olinda. Mas aí é proposital, né? Eles fazem isso por uma forma de fazer propaganda, né? Então, gente, eu vou passar uma atividade para vocês, rapidinho antes de terminar. Eu vou passar uma atividade para vocês amanhã, mas vocês já podem procurar. Eu quero que vocês procurem, se possível, é porque a gente tá em uma pandemia, né? A gente tá preso, né? Não pode ir na rua, mas se vocês souberem algum lugar que tem uma placa dessa, pesquisem na internet essas placas que podem trazer ambiguidades, né? Falta de entendimento por causa da ortografia, que a gente vai trabalhar isso com vocês no trabalho que eu vou passar amanhã. Então, já vão pesquisando aí essas placas, essas fotos que tem na internet ou que tenha próximo da casa de vocês, que amanhã a gente vai trabalhar sobre isso. Tranquilo? Um abraço para vocês, um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, pessoal.